Boa noite, senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação e honra que iniciamos este momento, a sessão solene que outorga de grau de curso em Missões Plantação de Igreja do CTM, Centro de Treinamento Missionário da Igreja Presbiteriana de Manaus. Nesse momento, convidamos os pastores presentes que estão aqui para compor junto com a gente aqui na frente. Por favor, pastor Mário, por favor, vim aqui para frente. Pastor Alcedi, pastor Biratã e pastor Edivan. Por gentileza, se direcionem ali, por favor. Neste momento, convidamos a todos a receberem em pé, com uma salva de palmas, os concluintes da noite de hoje. Débora dos Santos Lima, evangelista. Renan de Lima, evangelista. Jonatas Nascimento Pereira. Docenira dos Santos Lima. Kelly Nascimento Bento Serrão. Ronald Rodrigues de Oliveira. Convidamos pastor Alcedi Sentalim para dar início à cerimônia, orando ao Senhor e declarando que a mesma está aberta. Diante de Ti, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós Te louvamos, Te damos graças. O Senhor é bom. Que o Senhor seja servido da nossa adoração e obrigado por este privilégio de estarmos juntos comemorando alunos que se esforçaram, que estudaram num ano tão difícil. E aqui estamos, Senhor, para celebrar. Te agradecemos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Nós agradecemos aos presentes e damos por aberta esta sessão de cerimônia dos formandos CTM 2020, 20 anos. Amém. Pode assentar. Gostaríamos de agradecer aos familiares, aos convidados dos formandos. É com muita alegria que recebemos vocês para prestigiar esse momento tão especial no qual esses formandos se formam para servir ao Senhor aonde for, ser missionário, plantadores de igreja, servos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém?
Quero convidar o grupo de louvor que vão estar entoando louvores ao nosso Tupana, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas sofrendo
De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e nos passos virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e nos passos virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Convidamos a todos, ainda em pé, a entoarmos juntos o hino nacional brasileiro.
Pode assentar, por favor. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por mais esse passo dado no Centro de Treinamento Missionário CTM da Igreja Presbiteriana de Manaus. Convidamos a formanda Débora, oradora da turma, para proferir o seu discurso. Boa noite. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de todos, pastores, professores, amigos e os nossos familiares. Ano de 2019, arrumou umas malas. Com o coração obediente, embarcamos rumo ao CTM. A chegada. Toda chegada é alegre, receptiva, cheia de perguntas. E foi assim que nos conhecemos. Qual o seu nome? De onde você veio? Barreirinha, Itacoatiara, Terra Preta, São Paulo e Maués. E foi assim que Deus preparou. Companheiros de jornada. Começamos o treinamento. As caminhadas de oração, leitura bíblica, aulas, tarefa de amor, devocional, práticos evangelísticos. Vivemos coisas especiais. Conhecemos pessoas que compartilharam conosco as suas experiências com Deus. Rimos, choramos, ficamos abatidos, deu vontade de voltar atrás. A vontade de ir embora bateu forte, mas chegamos até aqui. Permanecemos, não retrocedemos. Lembra do nosso primeiro prático? Nós íamos rumo a etnia Mura, na comunidade correnteza. O pastor Bira pediu para sairmos cedo e nós tínhamos duas opções: pegar o ônibus das 6 horas ou das 8. Não pegamos nenhum nem outro, porque nos atrasamos e perdemos o ônibus. E com todas as nossas malas fomos empurrando até ali a entrada do Vivenda Verde. Pagamos lotação e um Uber e uma cobra quase foi junto. Momentos marcantes. Fomos a Novo Airão e conhecemos o Bibiano. Que coisa legal! Os meninos foram caminhando até um sítio que dava mais ou menos daqui ao Parque das Tribos. E caminharam, e caminharam, e caminharam para encontrarmos uma família. E lá vivemos experiências marcantes. Foi uma bênção, uma alegria. E assim, eu chego ao ano de 2020. Como eu posso descrever? Superação. Convicção do chamado. Você quer ser mesmo um missionário? E você continuou sendo. Que privilégio. As aulas não pararam. A alimentação não faltou. Nos reinventamos. Prosseguimos. E o ano prometeu tanto. Com a chegada da pandemia. E pensávamos que nós íamos nos afastar mais, mas nos achegamos mais. As chamadas de vídeos foram frequentes. E aquele aplicativo Zoom? Abriu portas. Nós
fazer devocionais com o pastor Bob Oliveira, lá dos Estados Unidos. Que satisfação! Misericórdia! Não paramos, sempre continuamos. Trabalhamos duro, batalhamos espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Máscara, álcool em gel, e pegamos Covid-19. Mas fomos medicados, melhoramos. Deus é realmente o socorro bem presente no momento oportuno. De fato, foi um ano difícil. E eu sinto muito se você se sentiu sozinho. Eu também. Mas o Senhor sempre esteve conosco. E a prova disso é que, olha para este salão. As pessoas que estão sentadas à sua mesa. Deus preparou as pessoas certas para estar ao nosso lado em todos os momentos. Ele nunca nos desamparou. Vencemos uma etapa. Estamos aqui. Somos missionários e companheiros de jornada. Muito obrigada a todos, em nome da turma. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Convidamos o formando Jonatas para realizar o juramento junto com a turma formada deste ano. Queria convidar os formandos a se colocar em pé, estender a mão direita. Prometo ser disciplinado e totalmente entregue à condução do Espírito Santo. Mediante as Escrituras. Prometo ser fiel ao Cordeiro, ao serviço do Reino, desenvolvendo minhas habilidades com humildade, responsabilidade, pela graça de nosso Deus, e em total submissão à sua vontade. Prometo ser fiel nos princípios que tenho aprendido. Procurando sempre envolver-me constantemente na excelente, agradável e perfeita vontade de Deus, em amor e paixão pelas Escrituras, na comunicação do Evangelho a todos os homens, em especial aqueles que pouco ou nada ouviram. Sob minha honra, prometo honrar Deus com minha própria vida. Prometo ser leal à igreja, fiel às Escrituras, cultivando o amor, fazendo com que todas as minhas atuações seja em prol da glória de Cristo Jesus. Fazer discípulos em todas as nações. Em todos os lugares. Mediante o comando da presença de Jesus. Na nossa vida. Prometo pregar a palavra de Deus até a última gota da minha existência.
Amém. Assim prometo sobre a minha honra. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Chamar o senhor Alcedi, diretor, a entrega dos diplomas. É com muita alegria que nós ouvimos este juramento e neste momento tão especial e tão marcante da outorga de grau, é com muita satisfação que chamaremos agora os formandos, que devem dirigir-se à presença do diretor e receber das mãos de nome que eu disser, para que recebam com seus paranimpos e se alegrem com seus familiares. Convido neste momento Tiago Dantas para fazer a entrega do certificado a Débora dos Santos Lima, evangelista. Eu, Alcedi Sentalim, diretor do CTM, confio a ti, Débora dos Santos Lima, evangelista, o certificado de conclusão do curso de missões e plantação de igreja do CTM, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas inerentes. Assim prometo sobre a minha honra. Convido o pastor Mário para fazer a entrega do certificado a Jonathan Nascimento Pereira, concludente do curso de missões. Eu, Alcedi Sentalim, diretor do CTM, confio a ti, Jonathan Nascimento Pereira, o certificado de conclusão do curso de missões e plantação de igreja CTM da Igreja Presbiteriana de Manaus, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas a ele inerentes. Assim prometo. Assim prometo sobre a minha honra. Convido a André Sateré Maués para fazer a entrega do certificado ao Dulcenira dos Santos Lima, também conhecida por Dulce Sivai Sateré Maué. Eu, Alcedi Sentalim, diretor do Centro de Treinamento de Missões da Igreja Presbiteriana de Manaus, confio a ti o certificado de conclusão do curso de missões e plantação de igreja do CTM, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas a ele inerente. Assim prometo sobre a minha honra. Convido o aspirante ao Sagrado Ministério de Banco para fazer a entrega do certificado a Kelly Nascimento Bento Serrão. Eu, Alcedi Sentalim, diretor do CTM, curso de treinamento de missões e plantação de igrejas da Igreja Presbiteriana de Manaus, confio a ti o certificado desta conclusão, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas a ele inerente. Assim prometo sobre a minha honra.
Convido o pastor Ubiratã de Souza Moreira a fazer a entrega do certificado a Ronald Rodrigues de Oliveira. Eu, Alcedi Sentalim, diretor do CTM, confio a ti, Ronald Rodrigues de Oliveira, o certificado de conclusão do curso de missões de plantação de igrejas do CTM da Igreja Presbiteriana de Manaus, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas a ele inerentes. Convido a professora Marli Aparecida dos Santos Sentalim a fazer a entrega do certificado a Renan de Lima Evangelista. Eu, Alcedi Sentalim, diretor do CTM, confio a ti, Renan de Lima Evangelista, o certificado de conclusão do curso de missões e plantação de igreja CTM da Igreja Presbiteriana de Manaus, para que possa gozar dos direitos e prerrogativas a ele inerente. Assim prometo sobre minha honra. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Neste momento, passamos a palavra para o nível da turma, pastor Ubiratã Monteiro. Não. Boa noite a todos. Queria primeiramente dizer à turma que me sinto privilegiado também, de fato muito feliz pela escolha. Louvo a Deus pela vida de vocês, o tempo que passamos juntos. Agradecer de fato a Deus, sobretudo, aquele que chama, de fato, homens e mulheres para a obra missionária, não é? O Senhor Jesus é aquele que, de fato, chamou vocês, estou o coração, outras turmas que passaram por aqui também, né, para a obra do Senhor. Mas, primeiramente, na verdade, o Senhor lhe chama para estar com Ele, né? E ver vocês concluindo esse curso do Centro de Treinamento Missionário traz honra ao Senhor Jesus, aquele que é o Senhor da seara, né? O Senhor do campo. E Ele tem chamado primeiramente para estar com Ele. E isso é verdade, porque estar com Jesus, andar com Jesus é mais importante do que fazer ou realizar algumas coisas na obra do Senhor Jesus, não é? Porque o Senhor Jesus, Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, qualquer coisa, sem precisar de nós. Mas se fizermos algo para Ele, cuidemos para que seja verdadeiramente para o Senhor. Mas acima de tudo, eu espero que vocês, e esse é de fato o desejo do meu coração, é que vocês não percam a visão do reino de Deus. Porque todos nós somos lembrados das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Exortando aqueles irmãos, aquela igreja, do desperdício de falar na língua dos anjos, distribuir os seus bens aos pobres, oferecer o seu corpo para ser queimado. Se tudo isso fosse feito com a visão errada do reino de Deus. Jesus também alertou sobre esse perigo, né? Quando Ele disse que naquele dia muitos dirão meu nome, dirão Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expelimos demônios, fizemos muitos milagres. Então a gente percebe que é possível realizar muitas coisas na obra do Senhor sem a visão correta do reino de Deus. E o meu desejo de fato é que vocês não percam a visão do reino, acima de tudo. O pastor Caio Pai já está na glória com o Senhor, mas há muito tempo eu ouvi o testemunho do filho dele, quando o pastor Caio ele perdeu a vista de um dos olhos, né? Então alguém de longe chegou com o filho dele e disse assim: puxa, que pena, eu soube que seu pai perdeu a visão. E aí ele respondeu assim, disse: olha, meu pai não perdeu a visão, meu pai perdeu a vista. Os cachorros têm vista, as aves do céu têm vista,
mas só homens de Deus e mulheres de Deus têm visão. Então, ao saírem daqui, se de algum momento vocês perderem tudo, percam. Como diz o pastor Cedi, percam o pacote da bolacha todo, né? Percam tudo, menos a visão do reino de Deus. Visão essa que vocês também adquiriram ao longo desses 2 anos aqui no CTM, lavando o banheiro, no lavar da louça, no dividir a cozinha, no varrer do chão, no carregar do rancho, no convívio com os irmãos, aquilo que a Débora já falou também, nas caminhadas, nas aulas recebidas, nas devocionais, né, nas conversas informais com o pastor Alcedi, aqui pelo campus do campo missionário aqui, né, do centro de treinamento. Enfim, guardem essas coisas no coração, aquilo que o Senhor Deus de fato colocou no coração de vocês. Não percam essa visão do reino de Deus, né? E o tempo que nós tivemos aqui com vocês foi um privilégio, de fato, esse curto período de 2 anos, né? Certamente a vida de vocês não será mais a mesma. Ainda que muitos de vocês de repente não estarão, podem não estar de repente integralmente, né, numa obra missionária. No entanto, irmãos, sejam vocês no futuro professores, ou enfermeiros, ou dentistas, enfim, ou motoristas, seja o que for, a mente de vocês não será mais a mesma, né? Não dá mais para pegar e colocar a mão em qualquer coisa sem pensar no reino de Deus, sem pensar na obra missionária. Portanto, privilégio de Deus aqui nesse período de 2 anos, que o Senhor Deus nos abençoe grandemente e permaneça no coração de vocês essa visão do reino adquirida nesse lugar. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Lembrando que o tema da formatura, vocês podem ver que desde o início da entrada, o vaso quebrado, que Deus pega, molda, transforma e faz daquele vaso perfeito. E no decorrer da caminhada, torna pescadores de homens, né? No qual vão pelos rios, pelas matas, pelos bairros, falando de Jesus, e assim as pessoas vão ouvindo sobre este evangelho que muda e que transforma vidas, né? Louvado seja o Senhor por isso. Quero chamar nosso querido irmão Tiago, vai compartilhar com a gente a mensagem. Boa noite, paz do Senhor. Vou me deslocar um pouquinho mais para cá. Eu não sei se vocês vieram aqui esperando que o Tiago fosse pregar. O Tiago não vai pregar, não. Vou falar com meus amigos aqui. Hoje eu quero falar com eles. Vocês prestem atenção aí, que eu vou falar com eles. E foi um desafio muito grande estar em pé aqui hoje. Porque ontem à noite, meu irmão Renan, olha para ele, olha bem para ele, né? Ele me convidou ontem à noite. Tiago, prega mesmo. Deu um nervoso, sabe? E aí eu lembrei, acabei de se lembrar da minha esposa, da primeira aula aqui desse ano, de Antigo Testamento. E uma das atividades era decorar todos os livros do Antigo Testamento. Isso valia ponto, né? E os alunos, poxa, professor, como é que eu vou fazer isso? Alguns falam outra língua e tal. E aí eu tirei uma graça e falei assim, olha, existe uma técnica antiga, mas muito boa mesmo para decorar. Se chama técnica TV. Mas como é essa técnica, professor? Te vira. E eu acho que foi isso que o Renan fez comigo ontem. Renan, como é que eu vou fazer isso? Professor, usa a técnica TV. E aqui estamos. Se você estiver com a sua Bíblia, ou com o seu celular, abre o link no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 5. Porque a gente ouve muito falar sobre o Deus da Seara, a Seara é grande, faltam os trabalhadores. Mas eu acho que hoje, até a decoração chama por outra coisa, chama por pesca. A pesca é grande, tem muito peixe para a gente pescar. Então a gente vai falar hoje de uma pesca maravilhosa. E ao invés de ser um sermão de 50 minutos,
para não cansar vocês, vai ser um conselho dos meus amigos aqui. Então, eu vou falar para vocês. Vamos ler, então. A pesca maravilhosa, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite e nada apanhamos, mas sob tua palavra lançaria as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche seus olhos e eleve seu coração a Deus em oração. Senhor Jesus, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, fala conosco. Ilumina o nosso entendimento sobre essas letras, Senhor, para que a verdade contida aqui possa ser revelada diante de nós e nós possamos te conhecer mais e nos tornar mais parecidos contigo, Senhor. Que essas letras sejam vivas em nós, Pai. Nos ensina algo novo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, a gente não está aqui exatamente para falar de uma seara, mas de uma pesca. E para entender um pouco nesse nosso conselho, nessa nossa breve conversa, a gente tem que saber qual é exatamente a ênfase do livro de Lucas, o propósito, né? E o livro de Lucas, vocês devem saber, ele é como uma exposição ordenada de fatos. Lucas era um médico da Antioquia e ele diz logo nos primeiros versículos que ele fez uma investigação para saber o que de fato aconteceu com a vida, o ministério e tudo aquilo relacionado a Jesus Cristo. E aí resultou no Evangelho segundo Lucas e no livro de Atos também, né? E o autor, então, Lucas, um médico de Antioquia, é uma pessoa muito interessada em quem? Nos doentes. Por isso, então, um dos temas teológicos que ele se sobressai no Evangelho segundo Lucas é justamente a existência de um povo carente de salvação. Quando a gente lê Lucas, então, quando a gente lê esse trecho aqui, a gente tem que pensar nisso, que o Evangelho de Lucas ele foca num povo carente de salvação. E se a gente fosse resumir Lucas em uma frase só, de forma bem justa, né? Porque é um livro tão grande, seria a vinda do Salvador que traz salvação ao necessitado. Mas vamos ao texto, porque o texto fala por si só. E lá no verso 1 fala que aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus. Você vê aqui a multidão carente, eles se colocavam em situações totalmente desconfortáveis, à margem. Aqui ele fala o lago de Genezaré, que é o mesmo do Mar da Galileia. Aliás, você deve conhecer esse texto pela musiquinha, né? Claro. E eles se apertavam e ficavam numa situação extremamente desconfortável, tudo isso porque eles estavam sedentos, carentes, para ouvir a palavra de Deus. E é nesse povo que Jesus Cristo está pensando. Eles são a pesca. Quando a gente fala em pesca maravilhosa, não são só os peixes, não. A pesca mesmo é gente. E é para isso que vocês estão aqui. E aí, Jesus então assume a posição típica de ensino dele, senta num barquinho e começa a ensinar as multidões. E é interessante a gente notar
que dentre os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles contam essa historinha, mas Lucas não fala o que ele ensinou às multidões, parábola do semeador, nem mais nada, o que Mateus e Marcos falam. Mas Lucas, ele se concentra no chamado dos discípulos, dos primeiros discípulos, Pedro, Tiago e o irmão dele. Pedro, Tiago e João, no barquinho, né? E aí Lucas se concentra aqui. E essa é a lição que eu quero que a gente leve para casa hoje, que você leve no seu coração. Porque você já aprendeu bastante teologia esse ano, já aprendeu bastante sobre chamado, sobre plantar a igreja, até sobre pescaria, né? Mas a lição que eu quero é essa, do chamado de Jesus Cristo para esses 3 primeiros discípulos. Porque eu olho para eles e eu penso muito em vocês. Então ele ensinava porque ele era um mestre. As pessoas olhavam para ele e pensavam, está ali o mestre da palavra, e até chamavam ele de mestre mesmo. E ele ia nas sinagogas e ensinava para os mestres dos mestres. Mas Pedro era um mestre também. Pedro era um mestre em quê? Na pescaria. E aí o mestre da palavra vai e fala com o mestre da pescaria. E diz assim para ele, lançai as vossas redes para pescar. Peraí, mas Jesus não era um carpinteiro? Por que um carpinteiro está falando com um pescador como pescar, né? Eu imagino que essa tenha sido, pelo menos, o primeiro pensamento de Simão. Afinal, Simão era o dono do negócio. Ele era um ótimo pescador. Mas Simão responde assim para ele, lá no verso 5. Mestre, olha como ele chama Jesus pela primeira vez. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, e a noite era o melhor horário para pescar, nada apanhamos. Então nós, pescadores profissionais, pescando no melhor horário, não pegamos nada. Quase que dizendo assim, o senhor acha, né? E ele fala assim, mas, sob a tua palavra lançarei as redes. Então esse chamado de Jesus já começou aqui, exigindo o quê? Obediência e fé. Ele já pede isso de Simão, e Simão atende ao chamado. A mente dele, humana, se ele pensasse como pescador, ele provavelmente diria, vou lá, passei a noite toda, já estou limpando as redes, não vou jogar, mas fé e obediência. Vocês vão precisar ser relembrados disso durante toda a carreira de vocês. Vocês vão precisar retornar ao início e pensar, por que eu estou aqui mesmo? Fé e obediência. E a fé e a obediência dele levaram ele à ação, ele jogou, e o que aconteceu? Apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Era tanto peixe, mas tanto peixe, que um barco só não deu, e tiveram que chamar o outro. E quase que vai todo mundo para debaixo da água. Era muito peixe. E aí então, Pedro para e percebe, tem a mão de Deus aqui. Isso aqui não é obra de qualquer mestre, isso aqui é obra de alguém muito mais importante. E olha como ele muda o jeito que ele se dirige a Cristo. Antes ele falou, mestre, tudo bem, o senhor está falando, eu vou jogar. Agora ele fala, Senhor. Mestre era uma palavra que você usava para qualquer professor, qualquer autoridade. Já era um reconhecimento de autoridade. Mas quando ele fala Senhor, ele está usando uma palavra do grego kurios, que significa aquele que é dono, a quem a pessoa pertence. Então, o nível de reverência e admiração que Pedro tem já aumenta ele, porque ele vê a obra de Cristo. E isso leva ele a uma confissão, e ele diz aqui no verso 8, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Não estava confessando um pecado específico, nada de errado que ele tinha feito ali. Ele só estava reconhecendo a sua situação. E eu vou te dizer, foi para ele que Cristo veio. O Evangelho de Lucas tem essa ênfase de dizer que há um povo carente de salvação. E lá em Lucas capítulo 4, Jesus estava numa sinagoga, onde tinham muitos mestres judaicos que entendiam muito a lei. E aí ele pega um livro da lei, do profeta Isaías, e ele lê a seguinte citação. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele veio para aqueles excluídos da sociedade. Ele não veio para aqueles que não precisavam de salvação. Ele fala lá em Mateus
quem precisa de médico são os doentes. Se você está bem, você não precisa de mim. Pedro reconhece já, por ver Cristo e quem Ele é, reconhece que Ele é Senhor e reconhece que Ele é pecador. E ele fala: Senhor, tira isso daqui porque eu sou pecador, não sou digno de estar em Tua presença. E responder ao chamado começa por aí, em você saber que não é sobre você. É você ir para o campo missionário, pregar o Evangelho, pescar a gente, sabendo que o dono do peixe é outro. Sabendo que nada é seu. Sabendo que você nem merece estar ali. E é por aí que começa o chamado. O reconhecimento da sua condição de pecador. E é isso que Jesus quer. Porque Ele veio para os doentes. Ele veio para os oprimidos. Ele veio para os pobres. E Mateus 11 fala, inclusive, que todos os ensinos dele foram omitidos, foram ocultados àqueles que se achavam sábios e entendidos, revelados aos pequeninos. E continua o texto, onde Jesus diz, então, a Simão, porque Simão estava aqui com aquele sentimento de admiração que já se misturava com o temor e com a condição dele de pecador, e que ele não deveria estar naquele lugar. E Jesus fala para ele: não tema. Isso vai acontecer com você também. Vai chegar no momento do seu ministério, ou até já chegou, onde você vai dizer assim: eu não deveria estar aqui, eu sou pecador. E aí você vai se encher de medo, e você vai querer desistir, mas lembre-se que Cristo fala para você também: não temas. Doravante serás chamado, serás pescador de homens. Ele fala assim também. E esse doravante é a palavrinha quase que mais importante de todo esse texto aqui para essa noite. Porque o doravante, ela é uma expressão que separa o que vinha antes e agora tudo se fez novo e diferente. Antes do doravante, eles eram pescadores de peixes. Antes do doravante, eles olhavam para baixo, pescavam, viviam a vida deles, sem problema nenhum. Após isso, eles andam com os donos dos peixes. Após isso, eles andam com o Criador de todo o universo. Após isso, eles seguem a Jesus e Cristo. E eles são feitos pescadores de homens. E tudo muda. No nosso chamado, quando a gente responde com humildade no coração, sabendo que o dono dos peixes que vai fornecer toda a pesca, tudo muda, a perspectiva muda, as coisas mudam de valor. A gente para de perseguir aquelas coisas terrenas e a gente persegue as coisas do reino de Deus. E ainda fala o seguinte, no último verso: arrastando eles, os barcos, que lembre-se, estavam pesadíssimos a ponto de quase naufragar, cheios de peixe. Essa com certeza era a maior pesca de toda a vida deles. E diz: arrastando eles, esses barcos, sobre a praia. Imagina, o maior tesouro de todos, de toda a tua carreira. E ele pega, arrasta sobre a praia, deixando tudo por seguir. O chamado também vai te pedir renúncia. Vai pedir para renunciar àquilo que você ou o mundo pensa e quer que você pense que é relevante e importante para a tua vida. Deixando tudo para trás, eles deixaram a maior pesca de sua vida. Deixando tudo para trás, eles deixaram os barcos, porque Pedro, Tiago e João eram sócios, donos do negócio. Deixando tudo para trás, eles deixaram aquilo que era a suposta segurança da vida deles. Deixando tudo para trás, eles deixaram até os planos do futuro, para entregar tudo isso nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque o que estava adiante era muito mais valioso. O que estava adiante era muito mais importante. E responder ao chamado de Deus muda a tua perspectiva. Tu está com o maior tesouro aqui, o barco atolado de peixe, até o teu cupim. E aí você vê: não, agora eu vou pescar a gente. É muito mais importante, mesmo que eu só pesque uma pessoa em toda a minha vida, é mais importante do que tudo isso que passou. E eu quero que a gente saia daqui essa noite aprendendo algumas lições sobre esse texto. Vocês podem esquecer de tudo o que eu falei essa noite, não tem problema. A gente esquece mesmo. Mas há algumas lições que a gente pode gravar aqui no coração. Em primeiro lugar, quem é chamado? Jesus andava com os fariseus nas sinagogas, com os escribas, pessoas que decoravam a lei.
que sabiam o Antigo Testamento muito mais do que um dia eu vou saber. Mas ele não chamou assim, não. Ele chamou pescadores, quase analfabetos. Ele chamou aqueles que a sociedade rejeitava. E graças a Deus, ele chamou a mim e a vocês também. Ele chamou aqueles que reconheciam a condição de pecador, que sabiam que não existia nada neles que fizesse a pesca valer. A gente, se depender de nós mesmos, dos nossos dons, dos nossos talentos, da nossa mente, de tudo aquilo que a gente sabe e conhece, a gente vai passar a noite toda pescando. E de manhã, o que a gente vai fazer? Só lavar a rede. Mas quando o pecador reconhece a condição dele, confia em Deus, dá um passo de fé e obediência, gente, as redes de vocês vão quase arrebentar de tanto peixe. E eu estou falando de gente. Em segundo lugar, o chamado para essas pessoas é para a obediência. O que Jesus pediu àqueles pescadores, afinal ele era um carpinteiro, exigia obediência e fé. Na sua jornada como missionário, evangelista, plantador de igreja, pastor, você vai ser constantemente exigido de fazer o mesmo. Dar passos de fé. Obediência sem nem entender. Às vezes, melhor, a maioria das vezes, você só vai conseguir enxergar onde o seu próximo pé vai pisar. Depois você não vê mais nada. Mas é tão bom porque você vai estar com o dono dos peixes. Em terceiro lugar, essa também é, assim como aquela palavrazinha doravante, essa noite, é uma noite divisora na vida de vocês. O que aconteceu antes e o que vai acontecer daqui para frente. Hoje é um momento divisor. Antes a gente estava em preparação, mas amanhã vocês estão no ministério já. Vocês vão ser enviados. Vocês vão para as suas comunidades, vocês vão para a Barreirinha. Vocês vão para o CTM. Vocês vão pescar a gente. Hoje é uma noite divisora também. Por isso que quando eu olho para esse texto, eu lembro de vocês. Eu lembro dessa noite e eu consigo sentir o que vocês estão sentindo. Que hoje é uma noite tão importante. Seguir a Cristo requer renúncia. Renunciar requer fé. Mas saibam que a obediência gera frutos. E que as redes de vocês, meus amigos, encham-se a ponto de quase afundar a embarcação. Antes de eu ler uma oração que eu fiz pensando em vocês, eu quero lembrar dos meus amigos que também não estão aqui, mas não estão formando. Fernando, Tiago, Rafael, Leandro, Adelton Romano, Francinal, Severo. Não esqueci de vocês. Vou quebrar o protocolo. Tá bom? Você pode vir aqui. A gente tem uma carta que a gente escreveu para vocês também. Porque esse ano eles serviram aqui aos irmãos deles, construindo e fazendo toda essa decoração e trabalham. O Rafael tá suado ali. Cadê? Mais que pouco tá mão branca. Mas ano que vem é vocês, que vão ser servidos também. A gente escreveu uma cartinha para os formandos, eles vão ler depois. Mas para os meninos que vão voltar para casa, mas voltam para se formar ano que vem. Querido aluno, hoje acaba seu primeiro ano no CTM. E que ano, né? Para começar, quem diria que esse ano teria uma pandemia mundial? Você teve saudades de casa, passou por momentos que não sabia como fazer os trabalhos, pensou em desistir. Pensou 1000 vezes se era isso mesmo que você queria da sua vida. Pensou até mesmo se Deus realmente tinha te chamado para estar aqui no CTM. Mais um ano se passou, e como diz aquele versículo, o Senhor dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Foi esse Deus amoroso que te sustentou nesse último ano. Foi Ele que te deu entendimento para compreender as matérias. Ele enxugou suas lágrimas e te sustentou até aqui.
Esperamos que suas férias sejam renovadoras e muito boas. Que o tempo com sua família seja ótimo e que você volte cheio de energia para o segundo ano. Deus tem grandes planos para a sua vida e aposto que você aprendeu alguma coisa sobre eles nesse último ano. Não esqueça que você já é um missionário onde quer que você vá ou esteja. Continue buscando um relacionamento profundo com Jesus. Isso é prioridade. Te esperamos para 2021 com muita saudade. E essas cartinhas são para vocês, tá? Para os que não estão formando. Para vocês terem de vocês. Então, por favor, depois vocês peguem. Que essa linda senhora escreveu com muito carinho. E eu quero finalizar essa noite com uma oração que eu escrevi para vocês. Inspirado em algo que um amigo escreveu e falou pra gente. JP, vocês conhecem. E eu adaptei só algumas palavras de uma oração que eu faço, rogando a Deus por bênçãos sobre a vida de vocês e o ministério. E eu rogo para que o Cristo que andou a pé neste mundo caminhe contigo neste caminho. Para que o Cristo que serviu ao pobre com as suas próprias mãos estenda a tua mão, setorista, para servir. Eu rogo para que Ele que ensinou as margens das águas, sentado nos barcos, possa estar contigo. Quando tu ensinar e pregar a verdade nos rios do Amazonas. Eu rogo para que Ele que amou o mundo com todo o seu coração, possa abrir o teu coração para amar o mundo. Eu rogo que você veja a imagem de Cristo em todos que encontrar. E que todos que encontrarem você pelo caminho possam ver a face de Cristo. Eu rogo para que o caminho à sua frente seja sempre guiado pela justiça e a luz de Cristo. E que a verdade que você prega seja conhecida na terra ou no rio. Que as palavras de Cristo te incomodem sempre o coração por toda a tua vida. A vida que tu escolheu não é fácil, mas cá tu estás. Doravante, Renan, Débora, Jonas, Ronald, Dulce, Kelly, sereis pescadores de gente. E arrastando eles, os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiam a Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém. Marco César, obrigado. Bênção do Senhor. Queremos aqui agradecer nossos irmãos da produção do programa Por Amor, que está aqui com a gente, né? Meus irmãos que têm acompanhado aí nas redes sociais, né? Deus abençoe e que você se sinta desafiado também a vir ao CTM e aprender mais, servir ao Senhor aí nos rios dessa Amazônia. Agradecemos a nossa querida irmã Denila por tirar esse tempo aí para estar abençoando os alunos do CTM, os irmãos que estiveram aí junto nessa peleja aí, né? Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Vamos adorar o Senhor. Convido os irmãos a se colocar em pé, esticar um pouquinho as pernas. Vamos louvar ao Senhor e com alegria adorá-lo, porque Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração.
Amém. Pode assentar, meus irmãos. Chamar nosso querido diretor, pastor Alcedir. Mais uma vez, boa noite. Assim como o Tiago chamou ali, eu quero chamar Marli, porque hoje nós completamos 20 anos treinando plantadores de igreja. Nós nunca paramos para contar quantos se formaram. Nunca contamos quantos hoje são pastores e missionários no campo, nem quantas igrejas foram plantadas, porque nós não consideramos as pessoas como se fossem números. Cada pessoa é uma história, cada pessoa é um desafio, cada missionário é único, é um chamado divino, que não pode ser número apenas para a estatística. E nós estamos honrados por vocês, concludentes. Nós estamos honrados diante de Deus por vocês, convidados. O pastor Bira, hoje, foi o nosso primeiro aluno aqui em Manaus em 2020. Mas nós treinamos antes também no interior, da qual nós não contamos. Mas nós temos aqui outros. Missionário, a nossa fotógrafa, que está aqui também, missionária, a Isabel, missionário Cristiano, lá da Casa do Oleiro, missionária Dara, que está nos ajudando na logística. E, na verdade, nós pensávamos esse ano convidar outros, mas por causa de tudo que nós passamos, não era prudente. Mas nós temos aqui os primeiranistas, bem lembrado pelo Tiago. E eu quero convidar os primeiranistas a virem aqui também. Por favor, aproximem. Eu quero convidar também os que já foram alunos do CTM. Silvano também está presente. Pastor Bira, Dara. Por favor. Só retificando, pastor Bira é do ano 2000. Os concludentes que são de 2020. O André Saterê, né, está aqui, hoje dirigindo a cerimônia. 2000. Bem, eu quero convidar os docentes, os professores. Por favor, fique aqui também, por favor, vem aqui. Os professores presentes. Cadê a Renatinha? Está ali a professora Renata. Oi? Jaciara, você é professora? Você já deu aula aqui, por favor. Arebê, cadê Arebê? Oi? Arebê. Vem cá, Arebê. Por favor. Este ano nós tivemos grandes desafios. No ano de pandemia nós terminamos com saúde. No ano de ameaças nós terminamos fazendo festas. No ano de que se dizia que a igreja passaria por dificuldades, a igreja cresceu. No ano que era para ficarmos distantes, ficamos mais perto. No ano que foi dito que era melhor dispensar os alunos, nós decidimos ficar juntos. E foi muito bom. Não foi fácil. Alguns passaram por tuberculose, coronavírus, infecção, quebra de braço, escorpião, caranguejo, cobra. Coisas emocionantes. Mas aqui estamos, com alegria. Louvado seja o Senhor Jesus. E a palavra de hoje, somos pescadores de homens. Pescar peixe é bom. Nós, amazonenses, gostamos de um peixe. Mas quando você tira o peixe,
Se você não tratar, ele já estraga. Mas quando você anuncia o Evangelho, uma pessoa estragada, poída, uma pessoa que está abubuia, alcançada pela rede do Evangelho, não morrerá jamais. Pelo contrário, nasce de novo. O peixe, se não consumido, logo apodrece. O salvo ressuscita. O peixe fede. O salvo tem o perfume de Jesus. E não tem nada mais importante, senhores, do que anunciar o Evangelho de Deus até a última gota de nossa existência. Porque nós não temos tempo a perder. Não podemos pensar simplesmente em investir nessa terra. Nós somos investidores do reino eterno. E nada ameaça a igreja. Nada para a igreja. E nada para missões. Porque esta obra é obra santa do Espírito. Ninguém pode parar. Por anos, nós treinamos. Em 2013, o pastor José João nos convidou. Começou aqui em 2014, junto com o Mário, pastor Eustáquio, que gostaria de estar aqui. Pastor Francisco, que mandou um abraço, não pôde estar. Pastor Arieusto e tantos outros pastores. Mas o melhor de tudo é que o supremo pastor das nossas almas, que nos ensina a pescar com uma palavra que nós ouvimos, sabe onde estão os peixes. E ele não atrai com isca, porque ele não engana, ele arrasta com a rede do amor. E nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus até o último dia. Primeiranista, vai ser bom passar esse tempo com a família. Mas nem pense em ficar por lá. Aguardamos vocês. Concludentes, avante. O campo branqueja e Jesus está para voltar. Olhai os campos, vede tudo o que está acontecendo. Nós estamos chegando nos últimos dias, senhores. Não há tempo a perder. Não é hora de ficar com medo ou pânico. É hora de olhar para cima. A nossa redenção está próxima. Maranata. Que o Senhor levante homens e mulheres corajosos a pregar o Evangelho. E onde estiver o medo, levaremos amor. Onde houver desesperança, falaremos da palavra. Porque só o Senhor, de fato, é esperança. Concluo com a palavra da Selma Mura. Em um dia que perguntamos, Selma, estávamos na canoa, Ronaldo perguntou, Selma, qual é a maior necessidade do seu povo? E sempre indígena tem necessidade. E ela disse, a nossa maior necessidade é amor. Ela está certa. Todos nós, a nossa maior necessidade é amor. E Deus é amor. E as pessoas precisam de Deus. E nós precisamos pregar o Evangelho de Deus. Agradecemos os professores que não estão presentes, como o que eu acabei de citar, Ronaldo, Cássio, Vera e de tantos outros. Não vou falar porque eu vou esquecer de alguns, mas a todos o nosso muito obrigado. E aqueles que Deus vocacionou e chamou, a escola continuará aberta, as aulas continuarão, a pregação continua, porque o nosso Deus reina. Muito obrigado. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos iniciar mais uma etapa o ano que vem. Com certeza, o coronavírus já foi, né? Tem mais uma etapa aí servindo ao Senhor com alegria. Convido a todos a se colocar em pé. Vamos ter um ato cívico. Cantaremos
o hino do Amazonas. Vamos continuar com os meninos do louvor. Vamos se pôr de pé na presença do Senhor, louvar Ele com palmas. Nesse louvor, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de
Pode se assentar, irmãos. Louvado seja o Senhor, que é o Deus que cuida de nós, cuidará para sempre. E nele nós podemos confiar, descansar. E com certeza, irmãos, teremos paz a cada passo que nós damos servindo ao Senhor. Isso é uma alegria poder, como o indígena, poder dizer que o Senhor pode usar todos os povos. Ele vai usar todos os povos, línguas, nações diferentes servindo ao Senhor. Isso nós podemos ver e viver um pouco do pedacinho do céu aqui, hoje, nós como igreja do Senhor Jesus. Parentes que talvez chegaram aqui não sabiam falar português, não entendiam nada de português, mas o Deus da sabedoria o capacitou, tem os ensinado, tem os instruído, e muitos estão até falando inglês. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Muito grato pela oportunidade de poder servir meus irmãos aqui e sempre servindo ao Senhor. Esse é o nosso propósito como servo do reino, nosso Salvador. Quero chamar o pastor Cedir para fazer o encerramento, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero chamar o Renan e o Tiago. Doravante estarão sendo treinados em 2021 para assumir o CTM. O Renan ficará na questão prática, um cada lado fica legal. E o Tiago vai ficar na área acadêmica. Eu vou estar assessorando eles. É muito bom concluir este período tendo oportunidade para outros. Eu vou passar o microfone ao Tiago, porque eu vou fazer agradecimento a algumas pessoas que não estão aqui, e ele fala o dialeto da etnia dos outros, tá bom? Eu quero aproveitar e agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Manaus por todo o apoio. I'd like to enjoy this opportunity to thank the Board of Elders of IP Manaus for all the support. Eu quero agradecer aos pastores da Igreja Presbiteriana de Manaus, principalmente o pastor Francisco. I'd like to thank all the pastors from IP Manaus, and I'd like to thank Pastor Francisco. Pastor José João, que nos deu apoio em 2013 para começarmos aqui. Pastor J.J. Mesquita, who supported us when we started the Missionary Training Center here in this place. Pastor Arielso, que tem feito toda a logística, e Pastor Bira, que tem nos ajudado aqui com as compras. I thank Pastor Arielso for helping us with logistics, and I thank Pastor Bira for helping us purchasing everything we need for maintaining this place. E tem sido muito bom trabalharmos juntos. It's been such a pleasure to work together with you. Eu quero agradecer a RCA pelo todo o apoio que tem dado ao CTM. I'd like to thank now the RCA Church for all your support for the Missionary Training Center. Ao JP. I'd like to thank JP. Ao Reverendo Luiz. Reverend Luiz. E toda a equipe da RCA. And all the staff from RCA Global Mission. Ao Bob Oliveira, que sempre fez as devocionais. I want to thank Bob Oliveira that helped us in our devotional time. Eu quero agradecer a oportunidade de ser CTMista. And I'd like to thank the opportunity to be a part of this place. E todos que passam aqui continuam CTMista o resto da vida. And everyone who comes in this place is a part of this place for the rest of their lives. Todo agradecimento é pouco diante do que Deus tem feito. So all the thankfulness, it's such a little before everything God has done for us. Mas toda gratidão e honra ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. We give all our gratitude to our Lord Jesus Christ, who is King forever and ever. Diante de tais circunstâncias e dos queridos irmãos, so before those circumstances and my dearest brothers and sisters, agradecemos a presença de todos e parabenizamos aos nossos irmãos concludentes. We thank your presence here and we congratulate our dear friends graduating this night. Obrigado aos amigos e familiares. Thank you for friends and family. E declaro encerrados os trabalhos da sessão solene de entrega do certificado de conclusão do curso
em missões e plantação de igreja oferecido pelo CTM da Igreja Presbiteriana de Manaus. Now I declare finished our works here, delivering out the certificates for our students in the course of missions and church planting offered for the Missionary Training Center in Manaus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada aluno, por cada docente. Obrigado pelos desafios que nos esperam. Senhor, o teu reino inabalável continua. A ti a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. Obrigado por este momento, pela refeição feita com tanto carinho. Apresentamos a nossa gratidão e que o Senhor nos abençoe para que possamos abençoar outros. Dê-nos a tua paz, nos leva debaixo da sua graça e que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está encerrada a cerimônia. Deus abençoe. Em nome do CTM, agradecemos a presença de todos e parabenizamos. Amém. Deus abençoe.